As diretrizes foram elaboradas atendendo a uma solicitação do governador quando houver a reabertura dos serviços de saúde. Então, essas diretrizes, elas levam em consideração principalmente a segurança à população, tanto aos pacientes quanto acompanhantes, quando buscarem novamente os atendimentos médicos. Então, haverá uma análise por parte do comitê gestor e somente após a publicação de decretos municipais, estaduais, é que ele realmente entrará em vigor. Então, o que nós fizemos foi uma proposta de estruturação dos serviços durante essa transição. Nós entendemos que o distanciamento social é uma estratégia importante no controle da disseminação do coronavírus, mas nós entendemos que muitos pacientes que apresentam enfermidades crônicas tiveram durante o período da pandemia um agravamento do seu quadro, com a evolução de complicações, descompensação e até mesmo uma mortalidade. Então, para esses pacientes que não podem ter o seu tratamento interrompido, nós vemos a necessidade da retomada dos procedimentos eletivos, de maneira que essa população não seja desfavorecida. Então, durante a retomada gradual, devem ser levadas em consideração as peculiaridades de cada hospital, clínica ou consultório. Além disso, nós também prevemos a retomada do centro cirúrgico, das atividades em laboratórios e clínicas de vacinação e que realizam exames de imagem. Em relação aos atendimentos em ambulatório, existem duas propostas que devem ser analisadas pelos diretores técnicos. Nos atendimentos que envolvam um grande número de especialidades médicas, o hospital deverá eleger aquelas especialidades que deverão retornar como prioridade, seja porque tem uma grande demanda de pacientes com doença crônica, aguardando nessa fila de atendimento, ou porque aquelas especialidades cuidam de pacientes que apresentam condições tempo-sensíveis, ou seja, um intervalo muito curto de tempo poderia representar um agravamento muito grande no quadro clínico desse paciente. Então, o diretor técnico vai ter que analisar, dentre um grande número de especialidades que sejam atendidas no seu serviço, aquelas que irão reiniciar primeiro e, posteriormente, em um segundo momento, quais as especialidades que vão retornar depois. Tá? Uma outra proposta dada como alternativa seria a marcação de atendimentos respeitando percentuais. Então, nos primeiros 15 dias da retomada, ao invés de você fazer a marcação da agenda completa daquele determinado profissional, ele faria um atendimento restrito a 30% da sua média de atendimentos nos primeiros 15 dias, podendo chegar nos 15 dias seguintes a até mais, completando um total de 50% da sua média. Por exemplo, então se aquele determinado médico costuma atender 10 pacientes a cada turno, nos primeiros 15 dias ele atenderia 3, nos demais 15 dias ele passaria a atender 5. E gradativamente haveria uma reavaliação da situação epidemiológica da nossa região, podendo chegar ao atendimento completo da agenda em um intervalo de até 60 dias. Essas condições elas estariam sempre sendo reavaliadas. Da mesma forma, a gente também propõe nessas diretrizes que se respeitem as situações que garantam higienização dos espaços, distanciamento nas filas, nos assentos, na organização dos elevadores, de todos os locais de ambiente compartilhado. Tá? Então, em relação aos laboratórios, clínicas de imagem, os atendimentos devem ser preferencialmente agendados, e aí o paciente teria um intervalo de tempo para ser atendido e posteriormente seria feita a higienização do espaço, dos equipamentos que foram utilizados, a substituição das vestimentas dos profissionais que transitam dentro desse ambiente, até que o segundo paciente pudesse ser atendido, e assim sucessivamente. Tá? Então, da mesma forma, nós também recomendamos que a liberação dos resultados desses exames laboratoriais e de raio-x, ultrassom, tomografia, sejam encaminhados por internet, para evitar realmente um grande aglomerado de pacientes nessas salas de espera e nesses ambientes coletivos. Tá? Então, em relação à organização dos atendimentos cirúrgicos, a nossa proposta é que se respeitem também as peculiaridades de cada bloco e, dessa maneira,
a nossa proposta é que seja restrita a 50% da capacidade do bloco cirúrgico. O diretor clínico, o diretor técnico, iriam analisar como que seriam reorganizadas essas rotinas eletivas. A prioridade vai ser para pacientes com doença oncológica, traumatismos, transplantes, mas os outros atendimentos eletivos que também necessitam de procedimentos cirúrgicos também haverão de ser atendidos conforme a organização de cada serviço. E o que a gente também coloca como recomendação é que seja acolhido do paciente ou do seu responsável um termo de consentimento livre esclarecido, onde ele também esteja ciente de riscos inerentes ao pós-operatório de pacientes nesse momento de pandemia. Então,